gravado, mas Estamos te ouvindo tá, bem. né? Tá bom então. Então é assim, em conversa com alguns alunos assim no privado, né? E eles acharam, né? Assim, solicitaram na realidade que a gente também tivesse algum contato, alguma conversa sobre os vídeos, né? Sobre as videoaulas, porque como cada videoaula não tinha nenhuma discussão, aí ficou muitas vezes solto, né? Isso alguns alunos que gostaram dos vídeos sentiram essa necessidade, né? Da gente não apenas fazer focar apenas no curso, mas que a gente pudesse também estar discutindo o conteúdo dos vídeos, né? De uma forma um pouco mais ampla para melhorar e que a gente saia do curso assim com mais sede para fazer outros e para continuar estudando, né? Então assim, a ideia da gente estar fazendo uma aula hoje é justamente para a gente ir condensando mais, né, ligando mais os módulos, né, ligando mais com autores, ligando mais com essa ideia, que a gente saia desse curso, não somente com o certificado, mas que a gente saia com conhecimento a mais, com uma ideia a mais, com uma pergunta a mais, né, sobre a realidade da escola, e que a grande parte de vocês que estão formando para serem professores, para estarem dentro das escolas, é preciso entender como é que essa escola ela foi nascida, né? Como é que ela foi pensada, né? Será que ela foi pensada justamente para satisfazer os interesses daqueles que mais precisam dela, ou ela foi pensada, né, para justificar, né, o poder de um tempo, né? É importante a gente saber disso e fazer essas reflexões, porque nós vamos estar dentro dos ambientes educativos ensinando como professores ou muitas vezes atuando em alguns aspectos, e a gente precisa entender, né, que a escola que a gente está naquele dado momento, ela pode mudar e pode mudar muito a vida das pessoas que estão lá, e que a gente precisa dar a nossa contribuição. Eu vou tentar aqui passar um slide que eu tenho aqui para que a gente possa ter assim um pouco de uma melhor compreensão, né, de algumas questões referente à própria aula. E eu queria assim, trazer para esse nosso momento aquele texto que eu deixei lá anexado na videoaula, anexado no último módulo, né, No grupo. até como forma, né, da gente poder ver que muitos de vocês tiveram dificuldade de ler ou não tiveram tempo para fazer essa leitura. E aí eu acabei, né, pensando em desmistificar algumas questões que tem lá, né, algumas arestas que muitas vezes estão presentes lá e que não, na leitura rápida, muitas vezes grande parte de vocês não tiveram essa oportunidade de uma compreensão melhor. Tá dando para ver? Ainda não compartilhou não, Ednei. Tenta de novo aí. Então deixa eu interromper. Chegou, tá chegando. Pronto. É porque tá Chegou. muito. Chegou? Pronto. Chegou. Então, assim, aquele texto, ele nos ajuda a gente a refletir, assim, o que é a escola, né? Qual é o sentido de escola, né? Porque quando a gente pisa na universidade, a gente vai direto para os estudos, especificamente das teorias que muitas vezes fundamentam a prática pedagógica. E a gente não faz um estudo, né, de forma assim, bem preliminar, né, de como é que a escola ela foi gestada e qual é o sentido dela, né? Eu vou tentar assim trazer para a gente mais histórica, né? A gente trazer um pouquinho disso. Mas para poder a gente falar, né, da história, é preciso a gente compreender que dentro de um contexto social, a Constituição brasileira ela é muito bem clara no seu artigo 205, né, que a educação em sentido amplo ela é um direito de todos, né? Ela é um dever do Estado, né? E em conjunto com a família ela deve ser promovida, esse processo de escolarização das pessoas, né? E aí visando três questões importantes, que é primeiramente o desenvolvimento da pessoa, não fala que é para se desenvolver apenas ludicamente, desenvolver as capacidades intelectuais, não.
fala o desenvolvimento da pessoa. E desenvolvimento da pessoa significa desenvolver a pessoa todo na sua forma inteira, né? Desde a sua personalidade, desde o seu complexo enfrentamento das questões acadêmicas, do ler, escrever, contar, e o ensino também da participação para a vida profissional e de forma bem ampla, a construção dos seus aspectos sociais para conviver em sociedade de forma crítica sobre a vida, né? Além dos trabalhos, da referência para a qualificação do trabalho. Numa sequência, a gente tem a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes Brasileira, Lei de Diretrizes, né, e Bases da Educação Brasileira, que em 96, né, 10 anos depois do fim da ditadura militar, vem uma chamada Constituição Educacional focada em valores que anteriormente era desmistificado, não era desmistificado, né? E aí se fala, referencia a partir daquele momento de uma educação, né, de igualdade de acesso, né? Não somente que anteriormente as pessoas tinham direito a acessar a escola, mas não tinha preocupação de que eles permanecessem lá. E com a LDB, essa é uma questão que passa a ser garantia, né? Então, assim, eu falo de duas legislações antes da gente entrar na questão histórica, para nós entendermos que o aspecto em que nós estamos dentro do ambiente educativo, como professores ou não é um favor do Estado, né? Ele é um direito garantido por todas as pessoas, né? E esse direito não foi simplesmente porque aqueles que nos antecederam no Brasil quis por isso só, não. Primeiramente foi briga de muitos países, né? Foi reuniões das organizações nacionais, né? Das organizações mundiais, né? Na ONU e tantos outros, né? Mecanismos de luta pela educação entre si, né, que tiveram essa formatação e que obrigaram vários países, principalmente o Brasil, a ratificar vários direitos que eram negados, né? E aí a gente tem, numa sequência, nós temos a ideia de como é que surgiu a escola, né? Como é que a escola ela nasceu dentro de mecanismos amplamente segregadores. A gente tem, logo no início da Idade Média, né, praticamente aí, vamos dizer assim, a tão chamada Idade das Trevas, né, dizia que nesse período a história da escolarização das crianças, quando nós falamos em escolarização, vocês vão ouvir muito falar isso, né, quando vocês estiverem nos processos de estágio, né, a questão da escolarização é como a criança adentra a escola e ela sai, é como se fosse um funil. O que é a escolarização? É como ela entra na educação infantil e ela termina o ensino médio. Esse é todo o processo de escolarização, né? E aí ela tem esse direito garantido, né? E assim, como é que era isso, né? Era altamente... O professor, nesse momento, ele lecionava, né, para uma determinada turma de formado de pessoas de várias idades. Não existia a questão da idade como é nos tempos atuais, né? E era centralizado o ensino, né, nos adolescentes e nos jovens. Nas crianças iam para lá, ficavam lá sentando como se fosse um momento de brincar. Não existia a centralização do ensino para crianças, né? Aí eu falo ainda na Idade Média, né? O foco era ensinar, né, preencher a mente dos jovens e do adolescente de instrução. Não se falava ainda de conteúdo, né? E o ensino era focado para que eles pudessem ter uma profissão e que pudessem sobreviver, por exemplo, ir no mato caçar, né, criar estratégias de sobrevivência. Não se pensava ainda, né, na Idade Média, em um ensino focado, né, na abertura das mentes para o pensamento intelectual. Haja vista, nesse período da história, a gente tinha a Igreja Católica primitiva, onde dominava de forma considerável todo o poder cultural. Ninguém poderia saber mais, né, do que as instâncias, né, católicas naquele período. E aí, numa sequência, a gente tem, já no século XVII, que era considerado, era chamada a tão badalada Idade Moderna, e aí começa o processo de industrialização, né? A gente tem o Renascimento, com o processo de criação em vários países do surgimento das indústrias, né? E aí, nesse momento, a escola ela passa a um processo que é chamado de educação fabril, né? A escola passa a formar pessoas para depois de trabalharem nas fábricas como mão de obra.
E aí começa nesse processo, é criado o conceito de escola, né? A escola era muito próxima, era muito parecida com a instituição das fábricas, né? Que era chamada de educação fabril. Ou seja, todo mundo ia para a escola, aprendia o básico, que era apertar um parafuso, mexer numa gaveta, né? Essas questões que dava ainda, que se tornava o sujeito como subalterno. E aí, nesse exato momento, é importante a gente entender que é criado a ideia de escola não para atender às necessidades básicas da população sofrida daquele período, mas para atender ao mercado, atender ao momento capitalista, ou seja, todo mundo ia para a escola, aprendia o básico e voltava para as fábricas para serem empregados, serem mão de obra e muitas vezes mão de obra escrava. E aí a gente percebe que a escola continuava, né, a serviço da elite. Ela não continuava e ela não fazia o seu papel de promotora, né, de promotora da igualdade, né, de construção das ideias, de que os jovens pudessem pensar, né, com sua própria vida, né? E aí, numa sequência, a gente tem a chamada filosofia fabril, né? É a focalização da filosofia fabril. A escola passa a ser próxima, né, das ideias, né, de fábrica, e as pessoas se tornavam naquele período com mão de obra e muitas vezes mão de obra escravo. Já nesse período que nós chamamos de idade contemporânea, já para os próximos momentos que nós estamos vivendo, aí sim dá-se a ideia, né, cria-se a ideia, né, de que a escola precisaria ser dividida em segmentos. E aí cria-se a idade pré-escolar. Por quê? Porque lá atrás só se focava no ensino para os adolescentes e para os jovens naquele período histórico. E aí se cria, né, a ideia da pré-escola, que é a ideia de que as crianças poderiam ir para a escola e que poderiam também estar naquele dado momento aprendendo. Mas assim, mesmo assim, as crianças nesse período, já no século XIX, eles iam para a escola, né? As crianças poderiam ser trazidas pelos seus irmãos mais velhos, mas o ensino dessas crianças não era obrigatório, ou seja, não existia uma preocupação com o ensino delas, né? Elas ainda continuavam numa situação subalterna. Ou seja, não se pretendia contribuir com o desenvolvimento das crianças como é o ensino da educação infantil no atual contexto onde nós estamos inseridos, né? Ou seja, esse avanço ele foi importante, né? Mas ele ainda não foi decisivo para modificar. E aí, ainda já nos séculos, né? Principalmente no século XVIII, né? nesse caminho ainda próximo ao século XIX, criado dois tipos de escola, né? Por quê? Porque as escolas ainda não tinham sentido de uma educação para o esclarecimento, como diz Pablo Gentili. A escola ainda se tornava uma instituição para que as pessoas que pudessem estar dentro dela continuassem, né, obedientes naquele momento ao sistema que era um sistema da época. E aí a gente tem no século XVIII a chamada escolas de caridade, que ela estava altamente ligada, né, ao poder religioso da época, né? Ou seja, a igreja, várias instituições religiosas, várias instituições filantrópicas pegavam esses jovens, essas crianças nas casas e levavam para essas instituições de caridade, né? Ou seja, era ensinado a elas os aspectos, vamos dizer assim, os aspectos do ensino focado para a religião e automaticamente o ensino para que eles pudessem permanecer obedientes. E aí também eram criadas as escolas populares, né? Que eram as escolas onde eram as escolas próprias para o ensino, né, dos pais que precisavam trabalhar em outros locais e os filhos ficavam a ver navios. Então, todas essas escolas elas recebiam aquelas camadas mais pobres, mas o ensino não era um ensino para letrar, né, um ensino para torná-los esclarecidos, mas para que pudessem continuar subjugados. Ou seja, é como se fosse uma escola para formar a massa para ser manobrada, né? Diferente dos contextos sociais em que nós estamos inseridos, né? Em que a escola pensa nessa formação, né? de modificar a cultura, né? Essa cultura que muitas vezes não tem uma cultura de transformação, né? Daquilo que precisa ser mudado. E que a mudança começa muitas vezes mudar as estruturas do nosso próprio rua onde a gente mora. Então essa era uma questão que não se pensava naquela idade histórica. E aí no século XX,
que foi assim um momento mais complexo do ponto de vista das esferas do olhar social sobre as questões, é que no século XX os sistemas educacionais, né, já criado com a ideia de que a pré-escola, né, esse sistema educacional já foi dividido, mas mesmo assim as escolas ainda ficaram segregadas por raça, por gênero e por classe social. Quem estudou muito no ensino médio, o período de 1930, que nós chamamos de República do Café com Leite, né? Aquela questão da República das Oligarquias, a gente tinha naquele período da história no Brasil as escolas que eram construídas, as escolas que não poderiam, o negro não poderia participar ativamente como aluno naquela escola. Né? A questão de gênero, o homem e a mulher muitas vezes tinham posição dentro da escola diferenciada, muitas vezes as escolas eram mais para os homens, as mulheres permaneciam com os afazeres da casa, e a classe social, né? Ou seja, aqueles que muitas vezes estavam numa classe considerada muito subalterna, né, e que um nível de vulnerabilidade bem alta ou de extrema pobreza, a escola não o acolhia nesses ambientes, ou seja, a escola era altamente segregadora. E existia nesse período, por exemplo, existia nesse período as vagas, né, para os filhos dos cafeicultores, né, filhos daquelas pessoas que eram ligadas ao plantio do café, os grandes fazendeiros que utilizavam muito, que eram aqueles que demandavam, né, a questão do consumo da carne, ou seja, eles tinham um grande poder por ser uma oligarquia que dominava o período, então todos os seus filhos acabavam sendo mais favorecidos, enquanto a camada mais pobres, e nesse momento aí, uma grande quantidade de filhos de negros, eles ficavam nos cafezais, ficavam nos plantios de cana-de-açúcar, sem essa oportunidade, né, que muitas vezes a escola nesse período aí, né, e seus professores desse período aí, né, cruzaram os braços diante de um sistema, né, que infelizmente dominava. E aí a gente tem, numa sequência bem lógica, né, aí nesse dado momento que começa nesse século o aparecimento, né, de alguns movimentos populares, de algumas modificações na própria cultura da lei. E aí esses movimentos populares começam a se expandir no Brasil e começa também a vir de outros países essa reflexão, né, sobre essas desigualdades sociais, né, oriundo de muitas vezes de vários níveis e de vários países. E aí, ainda dentro dessa questão, né, do aparecimento como é que eu posso dizer, dos movimentos populares, a grande ideia é que as pessoas pudessem, que estavam contrário a isso, que pudessem se envolver em uma luta onde as escolas pudessem se tornar mais acessíveis. Acessíveis não no ponto de vista de aberta para as pessoas poderem adentrarem, mas acessíveis no sentido de que elas pudessem acolher todas as classes sociais, todos os gêneros, todas as raças, né, de forma igualitária, onde eles pudessem ter o espaço dentro da escola e permanecer dentro dele. Né? Aí começa a estourar vários movimentos, né, recebendo apoio da Organização Mundial das Nações Unidas, né, e começam a estourar primeiramente em países da África, onde países que justamente sofria com essa demandada, né, de negros sendo trazido para serem moeda de troca, né, nos outros países, e principalmente em países nossos, né, da América do Sul, e países que tiveram várias colônias na Europa. E aí feito vários movimentos a nível de mundo, né, e começa nesse exato momento a escola tornar-se mais acessível a partir da luta, né, dos grandes movimentos populares naquele período da história. E aí assim, eu pergunto, né, para nós, eu pergunto para cada um de nós, né, o que é realmente a escola. Né? Se a gente for olhar a escola,
durante o período, né, da idade lá do século XV, vamos dizer, do século XIV, né, até o século, em século XX, 1900, né, praticamente aí, depois da LDB, 1996, a gente se pergunta assim, quem era a escola nesse período, né? Qual era realmente a sua função, né, diante de um contexto em que ela permaneceu de braços cruzados, né? Ou seja, ela permaneceu atrelada ao poder durante esse período, né? E ela não teve voz, né? Ela foi calada a voz dela, que hoje esse silenciamento ele começa a permanecer e ele está adormecido, né? Porque pessoas como vocês que estão na universidade, né, precisam ser essa escola, né, capaz de formar sujeitos para modificar as realidades, sujeitos para lutar pelos seus direitos, sujeitos que podem decidir tanto a sua vida quanto também a vida das pessoas que estão ao seu redor, né? E eu abro assim um momentinho, né, breve para que quem gostar, né, de fazer algum comentário, o Marinês também está desse lado aí, que fizer fazer algum comentário sobre esse período para que a gente possa assim, né, não estar somente eu falando, tá bom? Tem alguém aí que já leu bastante, que já escreveu, que queira compartilhar conosco? Pois é, professor, parece que ninguém está querendo falar, né? O professor Ednei falou sabiamente dessa evolução, né, da educação, a qual eu pude participar mais ativamente, devido à minha idade. Então, eu fiz parte, eu estudei na época da ditadura, eu passei por essa transição inteira, vi esse sofrimento. Minha educação foi dentro de todos esses momentos. Então, eu tenho, assim, como falar para vocês como era diferente, né, a educação de antes para a educação de agora. Muita gente acha que hoje está mais fácil. Está mais fácil, vírgula. Está mais fácil para você conseguir escola, está mais fácil para você matricular seu filho, está mais fácil para ele aprender. Só que foi suprimido parte dessa história. Hoje, nós não trabalhamos mais, professor Ednei, lá em História, não vem mais a República do Café com Leite. Então, ou seja, foi retirado uma parte da história para que muitos não saibam da realidade. Estão tentando recontar a história. E isso prejudica a quem está tentando compreender no geral. Verdade, é por aí mesmo. Essa reflexão, ela precisa ser feita porque quando eu fiz, né, pedagogia lá atrás, há 15 anos atrás, né, Marinês também, a gente não tinha essa oportunidade de fazer essa reflexão que a gente está tendo hoje, né, de desmistificar a escola, né, e querer uma escola mais perto daqueles que mais precisam dela, né, que é também uma tarefa de cada um de vocês que está lá, né, mesmo que vocês tenham essa intencionalidade de buscar o mercado de trabalho a partir de um curso de educação, é viável e é importante, e a educação é o que melhor hoje agrega valor à vida profissional. Porém, atrelado a isso, também tem a missão, também tem a preocupação e essa responsabilidade social que cada professor tem também, né? E aí, assim, eu quero continuar, né, trazendo assim, eu gosto sempre de trazer pessoas que estudaram sobre isso, para que não fique parecendo que o que eu estou falando seja uma verdade a partir daquilo que eu penso, mas trazer também pensadores que falam dessa mesma questão. Então, assim, no artigo que eu deixei lá, né, existem 4 pensadores, né, que eu lanço dentro daquele trabalho, que justifica tudo isso que nós estamos falando. E o primeiro dele é Pablo Gentili, né, que ele tem um livro muito bom, é um livro chamado Pedagogia da Exclusão, né, onde ele fala dessa relação entre pobreza e educação.
Ou seja, ele diz de que a sociedade fabrica a pobreza, né, constrói um universo, né, de pessoas pobres, né, de pessoas em estado de vulnerável, e essas pessoas são enviadas para a escola. A escola, sem as condições necessárias para atingir e para ensinar todos, acaba alguns que estão nesse funil não sendo atendidos na dimensão que necessitam. Aí eles concluem a escola e voltam para a sociedade, e muitos deles vão morar debaixo da ponte, se tornam marginalizados. Por quê? Porque a escola não deu conta de tudo isso, né? E a gente percebe que a gente, ao adentrar esse muro da escola, a gente precisa estar dentro da escola e perceber quem são aqueles que estão chegando para a minha sala de aula em desvantagem. Aqueles que vão sofrer mais pelas suas condições financeiras. São desses que eu preciso ter um olhar mais próximo, que eu preciso ter um olhar atento, porque é esses que, se você não puder estar mais perto, esses serão aqueles que logo logo sairão da escola, evadirão da escola, né? E aí Pablo Gentili diz que o pobre, ele diz assim, o pobre é como se fosse o restante de nós, né? E Pablo Gentili ele é bem forte nessas colocações, porque ele diz que pobreza, estando no universo de pobreza, é como se fosse o restante de todas as outras classes sociais, né? E essa questão, estando dentro do ambiente educativo, todo aquele pobre, todo aquele mais vulnerável que pisa dentro da escola para estudar, ele já vai para a escola na condição, né, ou com o conhecimento dele internalizado, que ele já vai fracassado. Por quê? Porque socialmente as condições básicas já estão faltando. Então a escola passa a ser não mais um ambiente educativo, mas passa a ser o lugar onde ele precisa encontrar uma forma de comer, ou muitas vezes o lugar do afeto que ele não tem em casa. Então Pablo Gentili nos reforça essa ideia de que pobreza e educação elas caminham junto. E não podemos desassociar essa questão. E aí a gente tem Pedrinho Guareschi, né, que ele fala no seu livro Sociologia Crítica sobre essa educação descolonizada ou a educação colonizada, né? E aí ele reforça, né, o que é que isso tem a ver, né, educação colonizada com o pensamento que nós estamos adentrando a este curso, né? A escola colonizada, né? Colonizada vem de colônia, vem de um lugar que é dominado por um outro, né? E colonizada por quê? Porque a escola ela ainda traz muitas questões ainda do tempo, né? Do tempo que os indígenas ainda estavam por aqui e que existiam as primeiras escolas e que havia um processo não de ensino, mas o processo de catequização. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A escola colonizada é aquela escola onde ela se fada única e exclusivamente a um processo tradicional, né, do ensino do ler, do escrever e do contar, que ela se desassocia da vida social. Então ela permanece colonizada, porque foi isso, né, que os primeiros portugueses, quando trouxeram as primeiras escolas, né, para o Brasil, ele única e exclusivamente era isso. Eu tinha que ensinar um pouquinho da leitura, um pouquinho da escrita e um pouquinho de cálculos, unicamente para que eles pudessem sobreviver, mas não poderiam saber, né, os meandros da reflexão crítica sobre a própria condição de vida que eles estavam. Por quê? Porque poderiam se rebelar contra a coroa. E aí Guareschi diz disso, né? Ele fala disso, da importante a gente implantar uma escola descolonizada, que é justamente isso que a gente vem discutindo no curso, uma escola um pouco mais que possa, dentro do seu currículo, focar nos ensinos das letras, nos ensinos dos números, né, e nas outras questões do conhecimento acadêmico, mas ela deve atrelar também, né, ao ensino da reflexão, né, que os alunos eles possam se refletir sobre as condições de vida em que eles estão e que eles possam, de forma autônoma, construir, né, uma nova localidade onde eles moram, né, se moram num povoado, ajudar no meio ambiente do povoado, ajudar nas condições de vida das outras pessoas que moram perto dele, a partir da ideia de sensibilidade. Ou seja, a gente precisa construir uma escola, né, que forme as crianças para poder repensar, né, esse mundo
tão segregado, esse mundo tão preconceituoso, esse mundo tão excludente. E é na escola que se constrói esses aspectos que são tão necessários, né, e tão extraordinários do ponto de vista da vida social. E assim, numa sequência, o slide aqui deu uma travada, mas numa sequência a gente tem Paulo Freire, que ele, de forma bem notável, ele traz uma escola que possa ir contra a massificação, né? O que é a massificação? A massificação é aquela ideia de que todas as pessoas que vão para a escola, ela apenas vai para cumprir, né? Ela vai para cumprir uma etapa de escola, e que parece que, por exemplo, a todos aqueles que estão numa condição de pobreza, que o fim dele é ir para a escola e depois voltar para casa, casar, sem aquela ideia de que eles podem, dentro da escola, construir alternativas de serem quem eles quiserem ser. Né? Por quê? Porque a escola ela foi criada com a ideia de formar massa, de formar aquele conglomerado de pessoas para apertar um parafuso ali, né, para pudesse consertar algumas coisas, preencher formulário, e que eles não pudessem, mesmo sendo uma massa, grande massa de pessoas pobres, né, não pudessem também fazer uma universidade, ser uma das profissões de glamour, né? Ou seja, a escola ela foi criada nessa ideia, né, de que elas deveriam ser enchidas de massa e que as pessoas saíssem dela apenas com o básico para poder exercer aquilo, né, os cargos subalternos na própria sociedade. E aí Freire diz que não, né, que cada um deve ser capaz de, dentro do espaço escolar, dentro da sua autonomia construída, né, entender que tipo de situação, que tipo de condição ou que tipo de mercado, de empregabilidade ele gostaria de ser a partir da sua condição individual. Né? E Freire é bem forte nisso. Né? E aí sim, a gente tem num quarto tópico tratado no artigo, pensar na educação inclusiva, que é Maria Teresa Mantoan, que foi assim, né, nos governos anteriores, foi quem criou essa concepção, né, de educação inclusiva. Ela que criou essa ideia de que todas as crianças com dificuldades de aprendizagem, com transtorno, com deficiência, deveriam estar, né, por força da lei, dentro das escolas regulares, por força do próprio direito, estudando com as outras pessoas ditas normais. Né? Ela questiona por que as pessoas que têm autismo, por que as pessoas que têm deficiência intelectual, né, não deveriam estar junto com as outras ditas normais. Né? Então ela questionou isso e foi aprovado, Olá, né, a perspectiva da educação, a educação numa perspectiva inclusiva, a educação especial numa perspectiva inclusiva, e aí que começa nesse exato momento a escola, nesse exato momento, a educação nessa perspectiva inclusiva é ainda a política pública, né, trazida de governos anteriores para nós hoje, a política pública que mais coloca a escola mais perto daqueles que mais precisam. Por quê? Porque a escola, por força da lei, né, ainda com muita gente contra, a gente tem pessoas que anteriormente estavam segregados dentro de um quarto, nas suas casas, muitos deles segregados em espaços, né, apenas convivendo com pessoas com dificuldade de aprendizagem ou com alguma deficiência. Elas estavam segregadas e hoje elas passam a estar dentro das escolas, convivendo com as pessoas e aprendendo com os normais, com os ditos normais, aquilo que muitas vezes ao longo do tempo eles foram impedidos. Né? E aí começa nesse exato momento a gente ter uma escola mais perto de quem mais precisa dela, porque as pessoas com deficiência, com transtorno, aqueles que têm algum aspecto, alguma condição, né, de necessidade educativa especial, eles estavam à margem, né, deixados à margem, né, sem aprender. Né, sem aprender questões, não precisa necessariamente aprender a ler, escrever e contar, mas estando dentro da escola, só em conviver, receber o afeto do colega, estar antenado, né, brincar com o colega,
receber o afeto do professor, né? Você percebe claramente no olhar desses sujeitos que têm deficiência ou não, o brilho, né? Só por estarem dentro do ambiente educativo, para eles já é um ganho, né? Uma motivação a mais para continuar vivendo. Então, sim, Maria Teresa Mantoan, ela traz justamente essa lógica, né? Essa lógica de que a escola que mais se qualificou para receber as pessoas, né, com necessidades educativas especiais foi a escola que mais cresceu. Não do ponto de vista de crescimento de número de DEB, mas do ponto de vista que as pessoas que estavam lá dentro dela e que receberam essas pessoas com deficiência, essas pessoas se tornaram mais humanas, né? E elas se tornaram melhores seres humanos. E quem ganha com tudo isso é a própria escola que recebe. E aí a gente entra numa lógica importante, nesse entendimento que é todo esse contexto que nós discutimos aqui, né? O que é a escola? Né? A escola justamente é esse ambiente, né, que anteriormente era um ambiente segregador, era um ambiente que formava massa, formavam pessoas apenas para trabalharem para as grandes elites, e que não poderiam, em hipótese nenhuma, pensar em fazer uma universidade, porque a universidade era uma tarefa daqueles filhos dos abastardos, né? E aí a gente nasce uma escola que vem sendo pensada e vem sendo gestada para estar mais perto daqueles que mais precisam dela, né? Que é justamente aqueles que estão numa condição de desvantagem, aqueles que estão numa condição mais vulnerável. E cada um de vocês que já fizeram estágio ou que vão fazer estágio em educação vão perceber de forma bem clara, né? Quando vocês adentrarem as escolas para estagiar, vocês vão perceber a quantidade daqueles que chegam dentro do ambiente educativo, né, que vêm de espaços vulneráveis, vêm de famílias, né, de pobreza, de nítida pobreza, e que a escola, e que enquanto estagiário, precisa estar perto desses sujeitos, porque o toque que cada um dá é decisivo para que eles possam serem melhores, né, formados nesse aspecto de sobrevivência, né, da própria existência e de permanecer dentro do ambiente escolar. E assim, e aí a escola hoje, né, é essa escola que tem esse pensamento inclusivo. O inclusivo não apenas no sentido da deficiência, mas é preciso ampliar ainda a reflexão da inclusão, né, das pessoas com uma condição de gênero, né, ainda que faz uma opção de gênero diferente daquela que é visível. Né? Uma pessoa que muitas vezes ainda recebe críticas ou preconceito por fazer uma opção sexual, uma opção étnica, né? Uma opção religiosa, e ainda tem esses tipos de sofrimento e que são problemas que cada um de nós que já estamos na educação e cada um de vocês que vão adentrar esse ambiente precisam encontrar alternativas para superar. Por quê? Porque a escola que nós temos hoje, a formação que vocês estão recebendo na universidade, que sairão com o diploma por debaixo do braço e que depois baterão as portas das escolas à busca de uma sala de aula para dar aulas, não necessariamente esperarão vocês como modificadores ou como os grandes alfabetizadores, mas estarão pensando que chegarão dentro dos espaços escolares, né, professores humanos, né, capazes de mudar a história de muitas crianças que já vêm para lá, para a escola, desmotivados, porque convivem dentro de casa muitas vezes com uma família, muitas vezes totalmente desestruturada, com pai alcoólatra, muitas vezes mãe que muitas vezes não tem tempo. É esse conjunto de problemas, né, que afetam diretamente esses sujeitos e que chegarão no colo de cada um de vocês e que a gente precisa dar respostas. Né, e que esse curso justamente é a gente entender que a gente precisa de uma escola que saia desses muros. Sair dos muros é justamente pensar numa escola, né, que possa necessariamente criar alternativas, né, de que seus novos professores sejam humanos, né, capazes de serem humanos. Vamos prosar mais um pouquinho? Quem tem alguma questão para dizer, perguntar, para a gente conversar um pouquinho mais? A sala de aula ela é muito pertinente, porque a gente vê bastante
bastante rostos que você fala assim, esse adolescente, essa criança, ela está precisando do do meu apoio, não como professor, mas como ser humano. Porque eu não estou lá só, exatamente, só para lecionar um conteúdo que eu fui instruído na faculdade, humano também, assim como são os alunos. Verdade. É por aí, né? Essa lógica de que a gente vai para um espaço da escola e que a gente vai passar o conteúdo e que a gente precisa passar o nosso conteúdo sem entender que o sujeito que está diante de mim ali muitas vezes não está preparado emocionalmente ou preparado de alguma forma para receber esse conteúdo, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Eu acho que é dito que essa sensibilidade ela é bem importante, né? Nesse universo. Mais alguém, gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a tela. Olha só, Pronto. o Ednei, completando aí o que o colega falou, Oi? hoje o que mais o estudante, o Sim. aluno necessita é compreender como é que eu vou descobrir cada aluno, como é que eu vou conseguir ouvir o que cada um tem. Como é que eu vou conseguir ler nos olhos dele a dificuldade que muitas vezes eles não falam? E isso depende muito do seu olhar como ser humano, seu olhar humano, com humanidade, né? A partir do momento que você trabalha alguns anos na sala de aula, você passa a perceber cada aluno. A partir do momento que você olha para o aluno, você já começa a fazer uma leitura daquele aluno. É isso, só os anos é que vai te levar a compreender dessa maneira o aluno que está à tua frente. É verdade. Tudo é uma Entendeu? questão de os anos acumulados, eles nos fazem ser mais sensíveis também, né? E quando você muitas vezes percebe que quando você está próximo, né? No caso que está próximo de de aposentar, por exemplo, né? E aí você sai na porta e você percebe que vai passando sobre na sua porta um jovem que lá atrás, né? Esse jovem foi seu aluno e que apresentava uma dificuldade de aprendizagem ou tinha algum comportamento arredio e que muitas vezes você cruzou braços diante dele, né? E hoje que a gente tem todo esse conhecimento, a gente percebe assim, eu poderia ter feito algo mais, né? Por exemplo, quando há 15 anos atrás, hoje eu conheço jovens que já foram assassinados, né, e que tiveram na escola onde eu trabalhava, né, e não foram olhados na sua condição, né, na sua condição de pessoas que não aprendiam, né, e eles tiveram a escola como se a escola tivesse abortado, né, jogado eles para fora. E aí hoje muitos deles, grande parte deles não estão mais entre nós. E aí eu falo assim, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, né, eu poderia ter diminuído essas possibilidades. Então, assim, os alunos, Marinês, que hoje estão tendo essa oportunidade de estar na universidade, de discutir esses temas que a gente não teve a oportunidade, é a grande tarefa hoje que vocês têm, não mais de apenas fazer um bom planejamento e ir para a sala de aula lecionar. Né? O mercado de trabalho hoje, na educação, ele quer e ele precisa de professores que, ao pisar dentro da escola, enxerguem a escola por um outro olhar. Né? Enxerguem a escola por um olhar diferente. Né? Que sem esse olhar diferente, a gente vai continuar fracassando. Vai continuar fracassando e vai continuar formando marginalizados, né? Pessoas que vão ser muito fáceis de ser pegado pela criminalidade. E a gente precisa entender isso, né? E essa concepção de escola, que é isso que nós estamos refletindo nesse curso, essa concepção de escola, né, que vai além dos muros. Né? E ir além dos muros é justamente que cada um que está aqui hoje sair assim, realmente o curso me ajudou a pensar
que eu posso ser um professor que posso, além de dar minha aula, eu posso também olhar aquele sujeito que precisa de outra coisa, que seja o meu afeto, né? Que seja a minha ternura, né? Que seja o meu tempo a mais de parar e visitar mais a cadeira dele, né? De muitas vezes chamar ele no horário do recreio e olhar no olho dele e ver se ele não está sendo espancado, né? Agredido fisicamente em casa. Ou seja, esse é o nosso papel também, porque a nossa missão não é única e exclusivamente de fazer esses meninos ler, escrever e contar, mas é agir também, né, naquelas dificuldades que ele apresenta. Verdade. Tudo que o professor Ednei está falando aí, eu estava aqui pensando, eu já passei por esse momento em sala de aula. E a gente, como professores, temos que nos preparar para poder entrar numa sala e perceber a dificuldade daquele aluno. Porque se você for com um problema de casa para a sala de aula, você nunca vai conseguir reconhecer o que o seu aluno está precisando. Então, tudo isso você tem que observar nele. Eu já passei por uns 3 alunos que teve esse problema. E eu consegui, chamei os pais e tentei resolver, né? Porque a gente topa. Hoje em dia, eles veem muitas coisas nas ruas, principalmente dentro de casa. Então, a gente tem que se preparar bem para enfrentar. Porque em casa, a gente tem o nosso problema. Mas em sala de aula, a gente tem que reconhecer o aluno que a gente tem, né? Justamente. Essas questões são bem pertinentes, né? Assim, é uma ideia de que a gente precisa, nesse conjunto de uma formação para a educação, a gente ter essa compreensão, né? De que o espaço em que eu vou estar na escola não é necessariamente apenas um espaço para lecionar. E que muitas vezes, hoje, Marinês, né, a gente já conversou muito sobre isso, e que é uma fala que está na boca de cada professor, é que professor hoje ele não é apenas o técnico do ensino, aquele que recebeu a formação técnica. Ele muitas vezes ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, muitas vezes enfermeiro, muitas vezes na hora ali ele tem que ser médico, tem que saber que muitas vezes alguma coisa é coisa de médico. Ou seja, se ele tem que ser tudo isso, né, ele tem que ser tudo isso e ele tem que ser isso humanamente. Né? É a gente entender que essa capacidade, a universidade ela não dá a você. Essa sensibilidade humana, a universidade não lhe dá. O que dá é a leitura dos livros, é a participação nesses momentos que a gente está aqui. Tomara que volte logo os encontros presenciais para a gente ter alguns momentos de discussão, de fortalecimento dessa ideia, né? Porque são nessas questões que a gente forma. Está apenas num portal, apenas numa leitura de um livro isoladamente, né? Pesquisando na internet, de forma isolada, sem bater papo, sem discutir, né? A gente não cresce. A gente enche a nossa cabeça, né, de pensamentos que já está pré-formado. E é na relação que eu falo, na relação que Marinês fala, na relação que Marcos fala, é essa relação, esse tripé de conhecimento que formulamos uma nova ideia. E aí a gente consegue, de forma bem ampla, construir novas percepções sobre o que é a escola, né? E que eu sempre fortaleço, a escola ela tem que ser esse espaço, né, de formação para além do espaço da sala de aula. Tudo que o senhor fala, a gente viu, quer dizer, eu assisti o filme, né, aquele Além da Sala de Aula, e mostra muito bem isso aí, viu, professor? Né? Que ali não é só a profissão, né? Justamente. Ele fala, ele fala justamente disso, né? Aquela menina, você vê, a professora achou que ela ia para uma sala de aula cheia de glamour, né? Quando ela chegou, ela se deparou com uma sala onde estavam as pessoas mais empobrecidas daquela localidade, né? E você percebe que ela conseguiu modificar aquela estrutura. E muitos de vocês, né, que terão a oportunidade de serem professores em povoados, precisam compreender isso, né? Que quando você chega numa escola, muitas vezes com seu salto alto, né? Toda como professora com salto alto, você vai ver lá meninos cheio todo remelado, né? Cheio de catarro. E a gente percebe assim, né? Eu falo isso não no sentido de desdenhar, mas assim, meninos
muitas vezes com uma cultura de falar diferente, né, que você precisa chegar perto dele, né, limpar o nariz, né, ajudar a limpar o ouvido, colocar no seu colo e muitas vezes ajudar a catar o piolho. Ou seja, essa é uma das questões que é a formação humana nossa, que a universidade não dá. A universidade dá a formação técnica, né? E que muitos de vocês aqui que já foram estagiários sabem que vocês vão ter que entrar numa sala de aula e que muitas vezes o menino muitas vezes vem com chinelo de um, chinelo de outro, e que o outro pirraça e que ele quer voltar para casa porque... Ou seja, é um conjunto de situações, né, que muitas vezes um menino só consegue usar uma farda um dia, que nos outros dias ele usa a farda, nos outros dias muitas vezes para fazer outras coisas em casa porque não tem outra roupa. Ou seja, são condições socioculturais, socioeconômicas que precisam serem olhadas antes de ensinar. Ou seja, para você ir para um povoado e você já querer ensinar no primeiro dia, sem conhecer aquela comunidade, então você estar parado a fracassar, né? É conhecer a comunidade, se interagir com a comunidade, se tornar parte daquela comunidade, né? Senão, você acaba fracassando como professor e acaba fracassando como ser humano, principalmente, ela é nova, né? Chega sem experiência, como a gente. Chega pensando uma coisa, né? Igual ela fala assim, mas eu trouxe meu planejamento todo direitinho, igual a gente faz em casa, e quando chega em sala de aula, encontra aquela dura realidade, né? É o que a gente também encontra quando chega lá. Aí o que a gente leva tudo planejadinho, a gente tem que ter aquele plano B. É verdade. Né? E se não tiver, se sente igual ela. Eu vim fazer é verdade, justamente. E eu bato palma para o professor que ele chega naquele ambiente escolar e ele muitas vezes vê uma condição atípica ali, ele vê uma condição de um aluno que na aula anterior era um aluno motivado e naquele dia ele está totalmente desmotivado e que no seu primeiro momento ali seria fazer um momento com todo mundo, mas ele percebe que tem alguém ali triste, então que ele modifique aquela história ali de trazer aquele que está triste para o ambiente. Imagine se ele se ele permanece dando a sua aula sabendo que tem alguém ali triste, né? Ou seja, é encontrar uma alternativa de trazer ele para cá, porque isso é humanidade. Muitas vezes ele saiu de casa faltando o afeto lá e ele chegou na sua escola precisando só desse seu afeto. E que isso também é conteúdo didático, né? Até hoje, que com a nova BNCC, a gente fala das questões socioemocionais, a gente não pode fugir disso, né? Se a BNCC está em voga e quando a gente percebe um menino lá que muitas vezes é feliz e que naquele dia ele está lá cabisbaixo, triste, a gente precisa entender por que aquele sentimento dele está se perdendo. E é também uma aula, mesmo sabendo que você precisa se desdobrar para poder encontrar também o que fazer com os outros. Mas é não deixar ele fora da caixa, né? Eu acho que isso é importante. E por isso que eu bato palmo para alguns professores que não cumpre apenas o seu planejamento engessado, mas que abre um tempinho para que aquilo ali eu vou trazer para cá e depois retoma o seu planejamento. Isso é flexibilidade.